Como passar de um estilo menina para um estilo mais mulher? Ou então, como passar credibilidade mesmo sendo muito nova? Muita gente acha que é simplesmente jogar um blazer no look e tu já vai estar transmitindo mais maturidade. Mas a verdade é que um blazer ele não vai te salvar e ele pode te atrapalhar. Porque a maturidade, passar credibilidade, envolve outros elementos como postura, tom de voz e também a tua imagem, mas não somente um blazer. Mas existem sim elementos que vão transmitir mais jovialidade e um ar mais infantil. Como por exemplo o jeans, o macacão jeans, o tênis, cropped muito justo, t-shirt, acessórios com miçangas, com personagens, com animais, coisas desse tipo também vão transmitir um ar mais infantil. Mas como eu sempre falo, não existe certo e errado, não existe ter que usar ou não ter que usar. E várias dessas coisas dependem muito da forma como a gente vai usar. Então, por exemplo, o jeans. O jeans, se a gente combinar com peças muito básicas, muito casuais, a gente vai estar reforçando sim essa mensagem de mais menina e não uma mensagem mais mulher. Ou combinar com peças mais produzidas, como uma blusa mais arrumada, um sapato mais elaborado, ou até uma terceira peça, peças em alfaiataria, por exemplo, vão ajudar a transmitir mais maturidade mesmo com o jeans. E sobre o macacão jeans, eu deixo aqui o meu convite para vocês irem lá no aplicativo vizinho, no TikTok, né? Lá no aplicativo vizinho, que tá rolando um desafio onde eu mostro um look indo do look menina para um look mais mulher. E inclusive eu usei o macacão jeans, estou usando o macacão jeans. E esse desafio do look de hoje tá lá, então eu te convido para ir lá assistir. O tênis, por exemplo, a gente vai evitar aqueles tênis com muitas informações, com velcro, por exemplo, que são tênis que normalmente são para criança. A gente vai evitar tênis muito coloridos, com muita informação, com strass, com elementos, com desenhos, porque isso vai reforçar uma imagem mais jovial. E aqueles tênis esportivos, quanto mais esportivos eles forem, mais eles vão transmitir essa mensagem mais jovial. E aí a gente vai optar por tênis mais tradicionais, por tênis sem tanta informação, não precisa ser branco necessariamente, pode ser sim colorido, mas evitando muita mistura de cor, ele vai transmitir um ar mais maduro. E a mesma coisa vai funcionar com as t-shirts, então eu preciso abandonar a t-shirt para não parecer tão menina, para parecer mais madura, e não! Tudo vai depender de como a gente vai utilizar essa t-shirt, de como é essa t-shirt. Por isso que eu falo muito que não existe certo e errado, porque tudo vai depender. Claro que as coisas elas comunicam mensagens, sim, mas tudo vai depender de como e com que a gente está usando essas roupas, essas peças, tá? Então, uma coisa sozinha não é nada. Eu sempre falo isso, uma coisa sozinha não é nada, porque tudo vai depender de como a gente tá utilizando. Mas, se a gente quer evitar passar um ar mais infantil, que t-shirts a gente pode evitar? As t-shirts com muitas estampas, muito coloridas, com personagens, então o Mickey, ou elementos como um coração, como uma estrela, como círculos, enfim, esses elementos e coisas do tipo vão trazer esse ar mais jovial para aquela peça, para aquela t-shirt. Se a gente quer transmitir um ar mais maduro, a gente vai optar por t-shirts mais lisas e sem muitas misturas de cores e estampas. Então, como eu falei, também os acessórios podem acabar te infantilizando. Então, aqueles acessórios com muitas miçangas, com muitas pedrinhas, aquela coisa bem que nos remete à infância que a gente fazia, de brincar com as miçangas, fazer aquelas pulseiras, aqueles colares. Isso vai remeter a um ar mais infantil. Então, tudo que tiver de personagem, de elementos, como animais, como conchas, como todos esses elementos vão acabar trazendo um ar mais infantil. Lembrando aqui, eu não estou falando sobre certo e errado. Estou falando que isso comunica uma mensagem mais jovial. Se o teu desejo de imagem é eu quero uma imagem mais jovial, então se joga nisso. Ou se tu gosta, tá tudo certo. Aqui a gente está falando sobre comunicação e não sobre uma regra. Uma outra coisa que também entrega muito, se a gente tem um ar mais menina ou um ar mais mulher, é a nossa postura. E não só a nossa postura corporal, quanto também a
nossa postura, ou seja, o nosso posicionamento em relação à vida, em relação a tudo, o jeito que a gente fala, o jeito que a gente se comunica. Então, uma postura de menina vai ser aquela postura insegura. E quando a gente está insegura, a gente automaticamente se curva mais. A gente tende a botar os ombros para dentro, né? A gente se curva mais, a gente se encolhe e a gente se fecha. A gente fala com menos entonação, a gente fala mais baixo, a gente não se posiciona, a gente não preenche espaço. Já uma postura de mulher, a gente tem o tom de voz, não é alto, mas é um tom de voz que se faz presente. A gente ocupa espaço falando, a gente tem o peito aberto, a gente tem uma postura mais ereta, uma postura mais assertiva. Então, essa é uma diferença também. Então, se tu quer melhorar essa imagem para transmitir um ar mais maduro, começa a analisar a tua postura também. Será que tu não tá andando muito curvada, muito para baixo, falando muito baixinho? E treinar essa postura, treinar ter uma postura mais presente, ter um posicionamento melhor. Me conta aqui embaixo nos comentários qual dessas dicas tu mais gostou. Um beijão e até o próximo vídeo.